Muito boa noite. Você pode sentar? Que legal tudo até aqui. Até a luz que faltou. Alguns devem ter pensado, e agora? Gente, faltava tanta luz em Portão há uns 15 anos atrás, talvez 14, que uma vez a gente botou um carro dentro da igreja com os farol ligados. Então assim, isso aqui, hoje que o celular tem lanterna, eu estava em paz, porque nós ia fazer tudo igual, a gente só estava vendo como, era só um detalhe, então não é problema nenhum faltar luz hoje. Gente, eu vou direto aqui, para a palavra, porque com tudo isso que a gente já vivenciou, a hora avançou também, e só quero pontuar, a mostra de dança, gente, dois pontos eu quero trazer aqui sobre a mostra de dança. Eu nunca ia em mostra de dança, porque eu não sou dessa coisa de dança. E aí um dia a líder da dança pegou e me deu um convite e disse assim, ó, vem na mostra, Cássio. E aquela noite me marcou, porque quando eu cheguei não tinha lugar para sentar, eu sentei na escada, e quando eu sentei num chiclete, então me marcou aquela noite, de verdade. E meio que foi assim, Deus dizendo, bem feito para ti, que nunca apoiou a dança. E eu fui tão abençoado, gente, porque não é só a coreografia, é o que a canção diz. Eu fui muito edificado, eu fui muito abençoado. Na nossa linguagem, eu fui muito ministrado por aquela mostra de dança. E quando eu vim aqui cuidar da igreja de Portão, um dos ministérios que a gente trouxe, já tinha inclusive na igreja, mas que a gente manteve, que a gente mantém até hoje, é o ministério de dança. Inclusive, o livro mais antigo que detém a palavra dança é a Bíblia. Então é uma forma de adoração, uma forma de louvor a Deus, e a gente utiliza esse meio como uma forma de evangelizar. Então vai ser uma noite muito especial, muito abençoada. Vai ter uma banca ali no final. Então só fortalecendo, porque eu me lembro da minha experiência, porque eu também pensava assim, eu não vou porque eu não vou gostar. Ficar lá sentado olhando dança, eu não vou gostar. Eu tenho certeza que muita gente pensa exatamente isso. Então, quem sabe você vem e senta num chiclete dia 9, tá? Tomara que tu sente num chiclete. Tô brincando. Até vou mandar espalhar um chiclete aí no dia. Não é verdade, tá? E o nosso carnê, gente, eu fico muito feliz, e eu acho que o pastor Ronaldo já deu uma aula para nós aqui, mas eu estava comentando com eles, a gente estava em reunião sexta, e a gente precisa melhorar os ar-condicionados do Ministério Infantil. A gente está bem, mas as crianças a gente tem que melhorar, e tem tanta coisa para melhorar na igreja, sempre tem. Quem tem casa sabe, e essa casa é grande, e tem mais coisas que a gente precisa fazer, além de honrar o compromisso que a gente assumiu com esse painel de LED, que deixou a igreja bonita. Sim ou não, gente? Ficou chique, né, gente? Ô porcaria. Mas além disso, tem outras necessidades, por isso a gente lançou o carnê. E eu estava dizendo para eles, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu sou feliz em fazer isso aqui, eu sei como a nossa igreja, ela tem uma ética nessa área financeira, e eu disse para eles, é legal lançar o carnê, porque eu não tenho ofertado para o projeto de expansão. O que é ofertar para o projeto de expansão? Não é um caixa só, Cássio? Não é. Então todo dízimo e oferta a gente usa para manter a obra, as pessoas que trabalham na obra, e todo o valor, por exemplo, foi direcionado para as cadeiras, gente, foi paga as cadeiras, foi feito um caixa para as cadeiras, e esse caixa que você vai pagar, esse carnezinho lá, que você se comprometer, vai ser usado só para melhorias, entenderam? Então vai ser feito um outro caixa e vai ser feito só esses tipos de investimento. E eu disse para ele sexta-feira, é legal isso, porque eu volto a ofertar projeto de expansão. Foi legal as cadeiras, porque eu ofertei para as cadeiras. Eu me sinto bem por isso, eu me alegro com isso, eu fico feliz com isso. E não faço, bem interessante o que o pastor Ronaldo falou. Gente, Deus não é um Deus de brique, de negócio. Não, eu vou dar para Deus me dar.
Não. Se você tem que fazer de coração. De coração. E aí, Deus dá. Amém? Deus não faz negócio. Deus olha os nossos corações. Amém, gente? Vamos lá então, nós encerramos na semana passada o nosso estudo sobre as 7 cartas que Jesus orientou o apóstolo João a escrever às 7 igrejas que ficavam na Ásia. E hoje eu quero fazer uma síntese, um resumo dessa mensagem, dessas 7 mensagens. Eu quero rapidamente pontuar e trazer uma reflexão sobre essas orientações de Jesus. Cada igreja tinha a sua peculiaridade. Eram 7 igrejas em 7 cidades diferentes na Ásia. E eu fui muito edificado estudando esse contexto geral dessas mensagens. E a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, cada igreja da Ásia tinha o seu desafio. Só uma igreja que não tinha um grande desafio. Curiosamente, a igreja que não recebeu nenhum. Olha que interessante. A igreja que não tinha nenhum desafio é a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Olha que doido. 2 igrejas não receberam nenhuma orientação, nenhuma crítica. Jesus não tinha nada contra 2 igrejas. E as outras 4, ele tinha elogios e ele fez algumas considerações, algumas críticas. Só que, gente, tudo que foi escrito ali foi escrito para pessoas, não para uma igreja. Foi escrito para pessoas. Então, eram circunstâncias que aquelas pessoas viviam. Eram realidades que aquelas pessoas estavam inseridas. Para quem pensa que Deus não tem nada a ver com a sociedade, com o meio que a gente vive, está muito errado. Porque Ele vai falar em cada carta a realidade que cada igreja vivia. Aí está as 7 igrejas, ó, como elas eram distribuídas. Aqui Pátimos é a ilha, onde era uma ilha penal. Eles levavam as pessoas que ficavam presas para essa ilha. Então aqui, João escreveu daqui dessa ilha. E aí tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa aqui era a melhor de todas. Todos nós iríamos querer congregar nessa igreja. E foi a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus. Tem 2 frases que estão em todas as cartas. 2 expressões que estão em todas as cartas e é importante a gente saber delas. A primeira é: eu conheço. Então nós estamos aqui numas quase 300 pessoas. E o que a gente traz para nós? É que Jesus conhece cada um de nós. A gente não se conhece direito. Os nossos cônjuges não nos conhecem. Os filhos não conhecem. Os pais não conhecem os filhos. Os filhos não conhecem os pais. Amigos não se conhecem. Mas Jesus, Ele diz para cada uma das pessoas dessas 7 igrejas, em cada uma das cartas está escrito: eu conheço. E para cada uma das igrejas, ele termina a carta dizendo: vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo. Termina todas as cartas assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas vamos para o capítulo 1, que a gente não leu aqui nenhuma vez, do versículo 9 até o versículo 19. Apocalipse capítulo 1, a partir do 9. Eu, João, irmão de vocês, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Posso já ir explicando para a gente ganhar tempo? Se você disser que não, vou fazer igual. Não tem jeito. Olha só que legal aqui, gente.
Eu li esse texto assim e ele me caiu no coração de uma maneira incrível. Porque às vezes a gente acha que Deus não é Deus sobre todas as coisas. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos. E Ele está em tudo e em todas as circunstâncias. E o que nós temos que perguntar às vezes para Deus não é por quê, e sim Deus, para quê? O Senhor, ou o que o Senhor tem para fazer na minha vida, dentro dessa realidade que eu estou vivendo. Porque João, gente, foi o único apóstolo que não foi martirizado, morto de forma martirizada. E ele está lá já em idade avançada, pastoreando a igreja de Éfeso. O pastor Anos contou a história aqui da igreja de Éfeso semana passada. E ele está lá pastoreando a igreja de Éfeso, e o imperador pega ele, por ser um perseguidor do evangelho, e prende ele na ilha de Patmos. Aí olha como que João vê isso. Eu, João, irmão de vocês, companheiro na tribulação, companheiro no reino, companheiro na perseverança. E em Jesus eu achei-me na ilha chamada Patmos. Em Jesus, por causa da palavra de Deus e do meu testemunho, eu vim parar nessa ilha penal. Se você olhar esse texto, gente, não que João estava lá, que alegria, gente, está preso, aleluia. Não, eu não vejo isso, mas ele olha para aquela situação como resultado da sua fidelidade a Deus, e ele entendeu que se ele estava lá, é porque Deus permitiu. Em Jesus eu me achei nessa ilha, eu vim parar nessa ilha, por causa da palavra de Deus e do meu testemunho. Vocês estão entendendo, gente? João, ele olha de uma forma positiva para aquela circunstância negativa. E aí segue ali: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz. Ele está lá na ilha, preso, e ele viu aqui, teve uma experiência com Deus. Em outras palavras, é o que ele vai contar aqui. Uma voz como de trombeta, dizendo: o que tu vê, o que tu vai ver agora, João, escreve num livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei, porque veio por detrás, né? Voltei para ver quem falava comigo. E quando ele se vira, ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Preste atenção. Ele vê Jesus. Quando os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele vê Jesus quando ele vê as 7 igrejas. Jesus, você sempre vai ver Jesus no meio das... aonde? Das igrejas. Onde eu vi Jesus? Na igreja. Aqui nessa igreja. Ah, tem igreja que não tem Jesus? Tem. Mas tem muita igreja que é de Jesus. E Jesus sempre vai se manifestar na igreja. As pessoas só verão Jesus através da igreja, porque Jesus, ele está no meio da igreja, segundo esse texto. E tem muita gente MSI. Tem a desgraça do MST. E tem a desgraça do MSI. O que é o MSI? Movimento Sem Igreja. Movimento sem igreja. Não, eu sou de Jesus, mas não sei onde é que eles veem Jesus, porque Jesus está no meio dos 7 candeeiros. E ele vê Jesus, gente, com vestes talares, cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, e como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas,
e da boca lhe saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando eu vi, gente, se você fizer um paralelo, pena que não dá tempo aqui, eu ia explicar o Cristo crucificado e o Cristo glorificado que ele vê. Como que eram os pés, como que era o cabelo, como que era o rosto, como que eram os olhos. Jesus na cruz teve sede, e aqui ele diz que a voz de Jesus era como a voz de muitas, é o oposto de tudo que ele viveu na cruz, é como ele se apresenta agora para João. E quando João vê, ele caiu, ele teve um impacto, que ele cai, ele desmaia como morto, e aí vem uma mão sobre ele, dizendo: não te apavora, se fosse gaúcho, né? Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Amém, até aí. E aqui, agora João começa a falar das cartas, e de cada uma dessas igrejas. E o primeiro ponto que eu já trouxe para vocês é que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas dores. Deus conhece as nossas tribulações. Deus conhece as nossas angústias, e Deus está sobre todas as coisas. Então eu te convido a olhar para a sua vida na perspectiva de João. Eu me vejo aqui nessa ilha, em Jesus, com Jesus, por Jesus. E é interessante porque as 2 igrejas, agora eu já vou entrar na 7, as 2 igrejas que Jesus não faz crítica nenhuma, a primeira foi, não por ordem, né, mas a primeira foi a igreja de Esmirna, que eu escrevi aqui. E a igreja de Esmirna, Jesus disse que ela era a mais pobre. Quer estudar conta de vir comigo? Acha os textos aí, te vira, Deus te abençoe, porque eu não vou ficar recitando, que é muito texto. A igreja de Esmirna era uma igreja que ela era extremamente oprimida pelo governo. O governo da época, olha que interessante, o governo da época se levantou muito contra essa igreja. O governo daquela cidade especialmente se levantou muito contra essa igreja. Eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua. O governo estava fiscalizando os bens das pessoas da igreja. O governo daquela cidade estava tirando o que cada um tinha. Então era uma igreja que estava passando uma grande tribulação, que estava vivendo uma pobreza. Mas Jesus diz para eles o quê? Mas tu és rico. E eu também sei da blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ainda além do governo, tinha alguns judeus lá que não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Messias, que ainda perseguiam essa igreja. O que a gente vê na igreja de Esmirna? Que vencedor na Bíblia não é aquele que prospera. Vencedor na Bíblia não é aquele que a vida é uma calmaria. Mas vencedor na Bíblia é aquele que, apesar de todas as circunstâncias que ele vive, ele não abre mão da sua fé em Cristo. Rico não é a pessoa que tem mais dinheiro. Rico para Deus é a pessoa que tem mais fé. É a pessoa que tem mais fé. Esse é mais rico. Essa igreja que se via pobre e necessitada, é uma igreja que Jesus não faz nenhuma crítica a eles. Pelo contrário, diz para eles que vai estar com eles. Não temas o que tu vai ter que sofrer. E ainda Jesus fala: o diabo vai te lançar na prisão, vai colocar vocês à prova, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias, quer dizer que é uma tribulação pequena, 10 dias é pequena. E o conselho é: sejam fiéis até a morte, porque morrer vocês vão. Sejam fiéis até a morte, eu vou dar para você a coroa da vida.
A outra igreja, para nós encurtar aqui, é a igreja da Filadélfia, que significa Filadélfia, amor de irmão. A igreja de Filadélfia era uma igreja muito pequena. E olha que interessante, gente. Às vezes nós achamos que as igrejas abençoadas são as igrejas maiores, médias, grandes, que vai mais gente. E não é isso. E não é isso. Hoje nós somos uma igreja, digamos, mediana. Mas nós já fomos uma igreja muito pequena. Pobre, nós não tinha dinheiro. Feio, nós era feio, gente. Olha umas fotos antigas, graças a Deus. Olha a misericórdia de Deus na nossa vida, gente. Ei, pastor Ronaldo. Tem uns que não melhoraram nem com a graça e a misericórdia. Mas, né, Deus olha o coração. Mas é bíblico isso, sabe, né, gente, que o coração alegre aformoseia o rosto, gente. Vocês sabem qual é o ABCD do crente? Sabe não? É obedecer. Vocês acharam que era alegre, bonito, cheiroso, né? Não. E hoje a gente tem que ter o cuidado para, apesar de estar crescendo, não ser uma igreja que abandona o que é o principal. Isso é um perigo, porque essa igreja se achava fraca, a igreja de Filadélfia. Eles se achavam fracos. Acha essa parte, Kelly, por favor. Era uma igreja pequena, era uma igreja que não tinha apoio. Possivelmente as pessoas dessa igreja também não tinham muitas condições. Conheço as tuas obras, e eu conheço que tens pouca força. Mas mesmo fraca, ela não negou o nome de Jesus. E aí Jesus diz para eles assim: eu coloquei uma porta aberta diante de vocês, que ninguém pode fechar. Essa é outra igreja, que Jesus não faz nenhuma crítica, só elogia. Porque uma igreja forte não é uma igreja grande, uma igreja forte não é uma igreja cheia, uma igreja forte não é uma igreja cheia de pessoas ricas. Uma igreja forte é uma igreja que é fiel a Deus. Amém? É uma igreja que é fiel. Isso é uma igreja forte. E aí nós entramos nas 4 igrejas que tem críticas e elogios. A igreja de Éfeso, que a gente ouviu semana passada, a grande virtude da igreja de Éfeso era a fidelidade deles à palavra. Eles eram uma igreja, que não havia nenhum tipo de heresia no ensino. Tampouco havia um fervor. É interessante isso. E eu fiquei pensando, é bem isso que as igrejas, pelo contato, por aquilo que a gente acompanha de igreja hoje, é mais ou menos assim. Tem igrejas que são extremamente fiéis à palavra, à sã doutrina que a gente fala. Mas essas igrejas são mortas. Tu vai ver, as pessoas são éticas, as pessoas são morais, as pessoas procuram fazerem as coisas corretas. Só que aí você olha a igreja, ninguém vive o reino, não se levantam pessoas. Essas igrejas, elas, à medida que o tempo vai passando, aquelas pessoas vão morrendo e a igreja não tem continuidade. Por quê? Porque a igreja é tão morta que as próximas gerações não se levantam. Estou me fazendo entender, gente? Conseguem perceber isso? E a igreja de Éfeso era assim. Era uma igreja extremamente fiel a essa doutrina. Não tinha nenhum tipo de engano na igreja, não se levantava falso apóstolo, não tinham falsos profetas, mas era uma igreja que tinha perdido o brilho no olho, a chama no coração, tinha perdido. E aí Jesus adverte: olha, eu tenho porém contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, o papel da igreja é ser fiel a Deus. O papel da igreja não é ser popular, é ser bíblica.
Nós não temos que ser popular. Não tem que ser legal ir no MBCV. Tem que ser legal ir no MBCV, porque lá o que é pregado é bíblico. E isso a igreja de Éfeso tinha. A igreja não foi feita para agradar a comunidade, e nem para ensinar o que é legal. A igreja foi levantada por Jesus para pregar e ensinar o evangelho do reino. É isso. E fora disso, gente, não é igreja. E hoje a gente vê muitas igrejas que são atrativas, são interessantes, igrejas são legais. Ah, que igreja legal. Mas não são fiéis ao evangelho. Mas é legal. A igreja de Tiatira era o oposto de Éfeso. O oposto de Éfeso. Porque Jesus diz que as últimas obras dessa igreja eram maiores que as iniciais. Olha que interessante. Ó, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, olha o brilho no olho, olha a chama no coração, o teu serviço, a tua perseverança, e eu estou vendo que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Quer dizer, essa igreja estava com o coração ardendo, essa igreja estava bombando. Só que essa igreja teve um outro problema. Ela permitiu a heresia. Ela permitiu o ensino da Jezabel. Ela permitiu o falso profético. Essa igreja permitia que pessoas no meio dela seduzissem a práticas que vão contra a palavra de Deus. E essa igreja teve um problema, porque eles viveram conforme a ideia de pessoas. Se levantavam muitos falsos líderes dentro dessa igreja. E hoje a gente vê muito isso no meio das igrejas. Igrejas cheias de ideias, igrejas cheias de rituais. Igrejas cheias de misticismo, igrejas cheias do sentir. Gente, a fé muitas vezes é a gente sentir uma coisa e fazer a outra, sim ou não? Estão comigo? Sim ou não? A fé muitas vezes é eu sentir vontade de desistir. Olha o que eu sinto, a vontade de desistir. Mas a minha fé me faz permanecer, persistir. Vocês entendem que o sentir muitas vezes não tem nada a ver com a fé? Tem muita igreja que faz sentir. A igreja de Tiatira era uma igreja que o povo sentia, mas que tinha muita heresia no meio, que tinham muitos falsos líderes no meio, e que estavam corrompendo as pessoas. Eu conheço muitas igrejas, e eu já ouvi isso, porque a gente tem contato com pessoas, e eu até nem gosto né? Aqui ninguém pediu, mas digamos assim, a gente criou esse clima legal e tal, né? Mas pode ver que eu sempre deixo umas luzes ligadas, né? Porque eu tenho igreja tudo escura, e uma pessoa uma vez me disse assim: Cássio, eu sou da igreja tal, eu gosto da igreja lá, mas assim, ó, se não desligar a luz, o povo não louva. E se inventar de ligar a luz no meio do louvor, acaba o louvor. Acaba. E as pessoas estão ali no culto e depois saem do culto e estão na balada. Mas Jesus é o Senhor. Entende? No melhor lugar. Num momento está naquele melhor lugar, depois está num outro melhor lugar, que Jesus não entra nesse outro. Jezabel, ela ensinava isso. A gente pode buscar a Deus, mas a gente pode também fazer outras coisas, coisas que Deus não aprova. Tem, porém, contra ti que tolera essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa,
Não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição. Vocês estão vendo que ela estava no meio da igreja e dizia: é legal isso aqui, mas isso ali também pode, também é legal, também é bacana. Esse era o problema de Tiatira. Vou pular. E Pérgamo. Essa igreja estava morrendo, tinha pessoas assim, entregando a vida pela fé, e ao mesmo tempo tinha pessoas vivendo conforme uma outra doutrina, que é a de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É a mistura. Jezabel era escancarado, tu pode fazer isso e aquilo. A doutrina de Balaão é diferente. Balaão foi contratado para profetizar, para amaldiçoar o povo de Deus, e aí ele não conseguia amaldiçoar, porque você não consegue amaldiçoar um povo que é fiel a Deus, uma pessoa que é fiel a Deus. A Bíblia diz que uma maldição sem causa não se cumpre. Então você não pode amaldiçoar alguém que é fiel a Deus. Aí Balaão diz o seguinte: olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas eu sei como eles podem ser amaldiçoados. Coloca pessoas perto deles, mulheres perto deles, dos homens deles, e façam com que eles se casem, mistura de povos. E aí essas mulheres vão levar aqueles homens e as famílias a praticarem coisas que Deus não aprova, e aí eles serão amaldiçoados. Entenderam o que era a doutrina de Balaão? Bom, já que tu não consegue amaldiçoar eles, cria meios, envolve eles com pessoas que vão afastar eles de Deus. Cuidado com as pessoas com quem você anda, porque elas podem te afastar de Deus. Essa é a doutrina de Balaão nos dias de hoje. E esse era o grande problema da igreja. Era uma igreja que tinha pessoas que não abriam mão da fé, mas tinham pessoas que estavam se deixando levar por esses meios. E a grande crítica que Jesus faz a essa igreja é que eles estavam conformando. Os outros, os fiéis, estavam se conformando com os não mais fiéis. E a igreja de Sardes era uma igreja que tinha uma fama de viva. E isso aqui se aplica ao que eu já falei. Uma fama de viva. Conheça as tuas obras, que tens nome de que está vivo, mas estás morto. Sejam vigilantes, se firmem, se consolidem, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras. É aquelas pessoas que elas são bonitas por fora, como Jesus falou lá em Mateus 23, mas podres por dentro. São pessoas que adoram a Deus com os lábios, mas o coração está distante dele. São pessoas que falam de perdão, mas o coração está cheio de amargura. São pessoas que falam de ajudar o próximo, mas não ajudam ninguém. Essa era a realidade da igreja de Sardes. Parecia assim, era uma igreja envernizada, parecia uma igreja bonita, mas por dentro, como tem pessoas que tem esse verniz, e como tem gente que se deixa levar por essas pessoas. Como tem pessoas que gostam de criticar a igreja, mas não fazem nada por igreja nenhuma, por coisa nenhuma, mas são de Cristo. Como tem pessoas que têm esse verniz na vida. Gente, de uma mesma fonte não jorra água doce e salgada. Alguma coisa está errada. Falam de amor, mas querem ver o mal das pessoas. É muito triste isso. Tem muitas pessoas que têm esse comportamento dessa igreja de Sardes. E por fim, quero falar da igreja de Laodiceia.
que é a única igreja que Jesus não faz elogio. E é muito interessante, porque essa igreja não tinha problema doutrinário, não tinha heresia, não tinha falso profeta, não tinha imoralidade, não tinham pessoas corrompendo, doutrina de Balaão, não tinha perseguição do governo daquela cidade, dos líderes daquela cidade, políticos. Era uma igreja que não tinha escândalo, o povo era direitinho, gente. Era uma igreja que não estava sofrendo perseguição, era uma igreja que não tinha necessidade, era uma igreja que não tinha pobreza, era uma igreja muito bonita. Por isso que eu disse na imagem antes, que todos nós, se tivéssemos que escolher, que igreja eu vou ir, qual que a igreja é mais tri? Não, vamos lá em Laodiceia, porque lá é legal. Tem que ver o povo de lá como está abençoado. Porque se você olhar a realidade do povo de Laodiceia, era um povo muito próspero, que se vestia muito bem, rico, próspero, se vestia bem. Ninguém tinha, eles tinham lá, era um centro oftalmológico, vamos dizer assim, que eles tinham alguns trabalhos lá para corrigir a visão, alguns colírios, alguns remédios para colocar nos olhos para corrigir a visão. Então era uma cidade muito bacana, gente, medicinal, igreja top, da época deles lá. Qual que é a igreja legal? A igreja de Laodiceia. Mas era uma igreja que estava secularizada, porque as pessoas estavam indo à igreja, mas não estavam sendo transformadas. As pessoas, a igreja tinha movimento, mas não tinha quebrantamento. Era uma igreja que tinha muita folha e pouco fruto, que nem aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque tinha folha, mas não tinha fruto. Essa era a realidade da igreja de Laodiceia. E aí eu vejo de novo esse paralelo entre as igrejas que estão preocupadas em ser fiéis, mas são engessadas em tradições, e outras igrejas que estão preocupadas em crescer e encher, enfim, uma série de rituais de misticismo, incendeiam a alma das pessoas, mas não levam as pessoas a viver o Evangelho. São igrejas que vão criando o seu próprio Evangelho, são igrejas que vão criando o Evangelho para si. E aí Jesus diz para essa igreja no versículo 18: eu aconselho-te que de mim compres o ouro refinado, a riqueza, vestes brancas para te vestir. Isso que as grandes tecelagens da época era lá. Jesus está dizendo, essas roupas de vocês aí, comprem de mim vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e que tu compre de mim colírio para ungires teus olhos, a fim de que tu comeces a ver. Gente, fazendo uma reflexão para a gente não alongar. Você sabe o que aconteceu com a igreja da Ásia? Sabe como é que está a igreja da Ásia hoje? Essas igrejas na Ásia, você sabe como é que está? Eu quero muito ir lá, viu? É um dos meus objetivos de vida. Mas eu tenho certeza, eu sei o que eu vou ver lá. Eu vou ver história e escombro, porque essas igrejas não existem mais. Essas igrejas não existem mais. E foi a nascente do Evangelho, e essas igrejas não existem mais. E o povo que está lá, menos de 5% é cristão, o resto todo não é cristão. Sabe por quê?
Porque essa igreja não ouviu o conselho. Porque essas igrejas não ouviram o que o Espírito disse a elas. Essas igrejas acabaram. Aí o Evangelho vai para a Europa também. Assim como vai para a Ásia, vai para a Europa. Tanto que tem a carta aos Romanos, a igreja de Roma está lá até hoje, que é um outro destino que eu vou ir. Agora vou fazer a caravana. Podia fazer uma caravana, gente. Quem vai? Está feito? Está feito o negócio? Vocês têm dinheiro, gente? Ajuda a pagar o telão aqui então. Ai, olha para cá, para com a bobagem. A Europa hoje, existem templos lindos, mas vazios. E quem vai ainda nesses templos vai fazer o quê? Tirar foto. Porque a igreja, hoje o que está crescendo na Europa, é o ateísmo. Gente, onde o Evangelho difundiu, a igreja ela acabou. Aí você sabe para onde foi o Evangelho depois da Europa? Sabe não? Vamos ver os teólogos aqui, de plantão. Para onde foi aonde a igreja chegou? Na América do Norte. Da Inglaterra para os Estados Unidos, o avivamento da Inglaterra para os Estados Unidos. Tanto que várias igrejas brasileiras, por exemplo, a Assembleia de Deus, como que ela chega no Brasil? Por missionários americanos. A igreja presbiteriana, a igreja anglicana, são todas igrejas inglesas. Da América do Norte, aliás, na América do Norte existe um grande avivamento, tanto que nos Estados Unidos a maior parte das pessoas são o quê? Cristãs, evangélicas. Só que hoje os templos nos Estados Unidos estão sendo vendidos, porque as pessoas não frequentam mais igreja. A igreja dos Estados Unidos fez o quê? Fez missões aonde, gente? Onde é que vocês acham que os americanos fizeram missões? Aqui, vários. E aí nós estamos vivendo esse tempo, e a questão é: até quando o Brasil vai ser um país? Aí começaram as profecias a respeito do Brasil. Eu vivi esse tempo, e fui muitas coisas até estranhas para alguns, mas assim, o Brasil é o celeiro. Do Brasil nós vamos enviar missionários para o mundo inteiro. Tá, mas se você olhar, foi acontecendo isso chegou no Brasil. E agora do Brasil, eu sou meio crítico aos movimentos, porque assim, nunca deveria ter apagado na Ásia, nunca deveria ter morrido na Europa, nunca deveria ter terminado nos Estados Unidos, na América do Norte, e deveria ter sido continuado no Brasil. Vocês estão comigo? Estão entendendo o raciocínio, sim ou não? E o que essa palavra nos mostra? Que nós temos que aprender a ouvir o que a Bíblia, o que Jesus nos orienta. Porque se nós não ouvirmos, nós também seremos destruídos. No Brasil já tem muitas igrejas que elas estão se acabando, porque elas estão presas, algumas presas na doutrina, e outras estão se acabando porque estão vivendo o modismo, mas estão se afastando do Evangelho. Existem esses dois tipos de igreja no Brasil hoje: aqui é fiel ao Evangelho, mas perdeu o amor por Jesus, o propósito. E existem as igrejas que estão incendiadas, mas é só um movimento de alma, porque não vivem o chamado de Deus no coração, não vivem o propósito de Deus no seu coração. Por quê, gente? Porque as pessoas não estão entregando a vida a Jesus, mas estão buscando Jesus para as suas vidas, estão buscando Jesus para realizar os seus sonhos.
Hoje, eu vi um dado, que eu achei triste demais. Algumas igrejas no Brasil, têm mais templos do que pessoas que se batizam por ano, entenderam? Tem tanto templo, e não se batiza por ano o número de pessoas que tem de templo. Gente, tem alguma coisa errada com essas igrejas, porque elas não estão sendo igrejas evangelísticas, entenderam? Cresceram tanto, e estão mortas. Construíram tanto, e para quê? Para quem? Os jovens não frequentam as igrejas dos pais. Os líderes não têm mais disposição de serem missionários. Hoje o que a gente vê na igreja? Que as pessoas querem servir a Deus segundo a sua vontade e possibilidade. Mas as pessoas querem servir a Deus desde que seja aquilo que elas querem ou gostam. Imagina, eu estava pensando nisso. Poxa, quando o apóstolo disse: ô Cássio, vai lá em Portão. Não era pastor, não era nada, mas eu tinha essa coisa, essa chama no meu coração. Vai lá pregar para eles lá. E lá veio eu. Aí eu vejo o trabalho que o pastor João está fazendo lá em Sapiranga, que estava aqui com a gente. E o pastor Neuci chamou ele para a sede, depois mandou ele para Sapiranga. Vai lá para Sapiranga cuidar de uma igreja que estava morta em Sapiranga. E a igreja cresceu. Mas pergunta para o pastor João se ele queria ter saído daqui. Pergunta para mim se eu queria ter saído da sede. Quantas pessoas, gente, gente, olha aqui para mim, os mais maduros, culto e ceia, os visitantes aguentam. Vamos parar de querer servir a Deus conforme você quer, e começa a ouvir do Espírito Santo, porque Ele vai te mostrar as necessidades que a igreja tem, e não as suas vaidades. Ou como eu queria servir a Deus como eu quero. Eu falo aqui diante de Deus, eu estava mais feliz quarta fazendo sanduíche do que aqui pregando para vocês hoje, porque ao menos o sanduíche todo mundo disse que estava bom. A pregação tem gente que vai sair mordido. Vocês entendem? Eu não precisei me preparar para vir fazer o sanduíche, mas para pregar aqui eu tive que estudar por horas. Vocês entendem? Eu não faço o que eu quero. Eu procuro ouvir o que Deus está falando. Porque se eu fizesse o que eu quisesse, eu não estava aqui agora. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. É Laodiceia? Isso. Eles faziam o que eles queriam, e a igreja estava o máximo, mas eles faziam o que eles queriam. Vamos colocar de pé por causa da hora, né? Porque para falar eu tenho coisa.